Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje teremos um bate-papo aqui bem legal com o Gabriel Leal e já estou bem empolgado com o papo aqui que estávamos tendo agora de pouco. Ele que tem um crescimento meteórico aí e acredito que vai ser bem engrandecedor para todo mundo aqui. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer o Gabriel de ter vindo até nós aqui em Indaiatuba e você se apresentar, contar aí quem que é o Gabriel na fila do pão. Legal, obrigado, Richard. É uma satisfação estar aqui. Primeiro, na fila do pão, a gente tem que voltar numa padaria na cidade de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Então, eu sou filho e neto de produtores rurais da região. Meu pai e meu avô, eles são fruticultores, então eles estão ali no plantio de manga. Eu sou apaixonado por aviação, exploração espacial, foguete, tecnologia, computador, quadrinhos e tudo que você imaginar da cultura pop do mundo nerd. E também tenho uma veia muito empreendedora. Desde quando eu sou criança, eu nunca me vi fazendo nada que fosse diferente de ser empreendedor, criar negócios, criar oportunidades e transformar o mundo com essas oportunidades que a gente cria. Eu saí de casa com 14 para 15 anos, eu me mudei para Vitória da Conquista e quando eu terminei o ensino médio, eu tinha certeza que eu não ia para a faculdade. Porque eu sou empreendedor e, na minha opinião, a melhor faculdade para quem é empreendedor é a vida, é a rua, é bater de porta em porta e você ir se aprimorando cada dia mais. Não ficar sentado na sala de aula ouvindo um professor que não é empreendedor te falando o que você deveria fazer. Então, eu em Vitória Conquista já fazia alguns negócios, já tentava... Eu lembro da época da maré alta do e-commerce. A gente fez vários negócios na época do e-commerce. No Brasil, a gente abriu e-commerce na Europa também. Eu tive alguns produtos no mercado financeiro também. Mercado financeiro não era algo que eu queria me aprofundar e que eu queria seguir minha carreira, mas foi algo que participou da minha jornada de empreendedora nos primeiros anos, né? E aí eu me mudei para São Paulo para montar uma plataforma de compra e venda de automóveis, tudo 100% online. O objetivo era que você comprasse o carro no cartão de crédito e ele chegasse na tua casa. Por 1 bilhão de motivos a gente sabe que no mercado de carros é impossível fazer isso e no Brasil é pior ainda, né? Quem sabe daqui a algum tempo, né? Se eu não me engano, a Tesla ela faz isso nos Estados Unidos. Mas ela é a fabricante e ela consegue entregar, né? E é os Estados Unidos que tem outra segurança jurídica que não é no Brasil, né? O objetivo era fazer com seminovos. Acabou não dando muito certo. Eu sempre fui apaixonado por exploração espacial e o meu grande objetivo era criar negócios, juntar dinheiro para abrir uma empresa aeroespacial. Esse era o meu grande sonho. Só que o meu objetivo era abrir uma empresa aeroespacial para fazer exploração do espaço e principalmente dos asteroides. E quando eu tinha 15 anos, eu tinha formulado um projeto chamado Projeto 16 Psyche, que era um projeto de mineração de asteroide, do asteroide 16 Psyche, que é o asteroide mais valioso do sistema solar. Só para você ter uma ideia, ele tem 800 milhões de vezes mais ouro do que todo ouro que já existiu na Terra e que pode ser explorado também. Então, assim, é algo muito absurdo e existem milhões de asteroides no sistema solar que podem ter essas outras oportunidades também. Então, é o que eu falo. Para que a gente ficar brigando por escassez de recursos na Terra, sendo que lá fora a gente tem uma abundância absurda? Exato. Então, essa era a minha grande visão. E quando eu mudei para São Paulo, eu não sabia nada de raise fund, eu não sabia nada de nada. Assim, tudo era novo para mim. Então eu falo que a minha grande faculdade foi morar em São Paulo capital. Então foi absurdo tudo que eu aprendi ali. Até um dia que eu decidi embarcar nessa jornada de fundar uma empresa aeroespacial. Me mudei para São José dos Campos para submeter o projeto no PIT, que é o Parque de Inovação Tecnológica. A gente foi aprovado, conversei com 600 engenheiros em 6 meses, ninguém topou começar a Psyche comigo. Acabei encontrando 2 engenheiros que estavam em formação na época, que é o Barbosa e o Pedroso, que acabaram virando meu sócio. E aí a gente começou a Psyche em maio de 2023, em uma sala de 20 metros quadrados no Parque Tecnológico de São José. E hoje a Psyche conta com centenas de funcionários, centenas de engenheiros, e a gente tem sede em São José dos Campos, em Campinas, e estamos expandindo para outros lugares também.
Que bacana, cara. E o legal é que você é muito novo, né? Com 24 anos, já com toda essa bagagem, assim. Mas eu queria entender, assim, qual que foi você pegar uma paixão, uma curiosidade, uma coisa que você tem ali, o que você sentiu que talvez seria o necessário para poder focar, além da paixão, né, a vocação, o que foi determinante para você decidir essa área? Isso é uma excelente pergunta e eu acho que a melhor palavra para isso é coragem. Assim, eu sempre tive muito medo e eu sempre fui muito, vamos dizer assim, reprimido pela sociedade onde eu vivia de todos os meus sonhos, todos os meus desejos e tudo que eu queria fazer. E isso é normal, assim, pode ser normal em países desenvolvidos, imagina no Brasil, que é um país em desenvolvimento e não tem essa veia de tecnologia. E aí acaba que eu gosto muito daquela analogia do gráfico, da motivação com a tua idade. É um gráfico basicamente de 2 eixos, então você tem em uma coluna a tua motivação e o outro a tua idade. Então, a tua motivação ela começa em 100 e aí, ao decorrer do tempo em que a tua idade vai passando, ela vai caindo. Então, são grandezas inversamente proporcionais e eu acredito que é natural. As pessoas elas vão matando a tua motivação no meio do caminho e no dia que eu fundei a Psyche, que eu já gostava, eu já lia livros sobre isso, acompanhava séries, programas de TV sobre isso, acompanhava evento, enfim, eu era... assim, só para você ter ideia, o primeiro país que eu fui quando eu tive dinheiro na mão foi o Azerbaijão. Porque teve o International Astronaut Congress, que é a IAC, que é muito famoso dentro do setor espacial, que é onde é lançado todos os papers, todas as tecnologias. Aquela palestra que o Elon Musk fez, onde mostrava Marte crescendo, lembra, em 2017? Sim, aquilo foi na IAC. Então, assim, todo ano tem. Acho que esse ano vai ser na Austrália. E o primeiro dinheiro que eu fiz, eu fui para IAC no Azerbaijão. Então, assim, eu sou sempre muito bem conectado. E no dia que eu decidi fundar a Psyche, que é bem um slogan da Psyche, né? Que é We Don't Give a Shit. Que é eu não dou a mínima. É porque no dia que eu fundei a Psyche, eu não ia dar a mínima porque as pessoas iam pensar de mim se eu falasse de mineração de asteroides, mineração espacial, de fazer drone, de criar uma empresa aeroespacial no Brasil. E eu tenho certeza que foi o dia que foi o meu maior ato de coragem e eu posso falar que a minha vida mudou. Daquele dia é uma transição da minha vida, é antes e depois. Então, eu acho que a coragem foi o que me motivou, porque aquilo já estava dentro de mim, já era algo que eu gostava. Exato, eu ia para o aeroporto. A primeira viagem de avião que eu fiz na minha vida, eu tinha 19 anos. Então, não é que eu vou desde sempre. Assim, tudo que eu conquistei trabalhando muito. Então, eu ia para o aeroporto para ver os aviões, porque eu não podia andar de avião. Então, o meu lazer era ficar no aeroporto de 2 horas da tarde a 10 da noite, vendo os 3, 4 voos que existiam. Então, aquilo já estava dentro de mim, era algo que eu queria fazer. Eu só precisava da coragem para fazer aquilo. E no dia que eu fundei a Psyche, foi o dia que meu maior ato de coragem foi aquele dia na minha vida. Sem dúvida. Para empreender, eu acho que é pré-requisito você ter coragem, e as grandes mentes aí do mundo todo mostram que muitas vezes a gente tem que ignorar o que as pessoas falam, principalmente quando é algo disruptivo, algo novo, e que geralmente as pessoas vão falar, você é maluco e tal. Exato. E assim, eu queria entender quais são os maiores desafios que uma empresa brasileira enfrenta atuando na parte de tecnologia aeroespacial. Primeiro, vamos falar de funding, vamos falar de financiamento, investimento. O Brasil, ele não é um país em que as pessoas elas querem construir um futuro brilhante. O Brasil não é esse país. E aí a gente não está falando nem de Estado, nem de iniciativa privada, a gente está falando de nós, brasileiros. De cultura mesmo. Exato. Assim, qualquer projeto megalomaníaco que a gente vê em outro lugar do mundo, a gente fala que é golpe, que é loucura, enfim, tudo isso. Então, o Brasil não é um país onde a população ela dá esse suporte para grandes projetos, para coisas grandiosas que vão mudar o mundo e moldar a maneira como a gente vai fazer algo em determinado setor. Então, eu acho que a gente já começa por aí e daí a gente fala de investimento. Então, o investimento para a tecnologia vai ser mais escasso. E aí, se você for falar do setor público, ele é mais escasso, ele é muito mais direcionado. Então, ele vai ser segmentado para algumas empresas, amigas do rei,
E as outras você vai ter um limite muito grande de verba. E fazer tecnologia você precisa de uma verba bem grande. Sem dúvida. A outra questão é o setor privado. Se nem o público investe, o privado ele vai investir menos ainda. E aí a gente fica limitado à questão de software, né? E aí que é algo mais fácil, com barreira de entrada menor e que todo mundo gosta de investir é o feijão com arroz. Então, essa parte de investimento você tem que ser muito fora da caixa, encontrar pessoas muito fora da caixa também para juntar contigo. E a outra questão, entre o ponto do cliente. Porque aqui você precisa de algo para você começar a desenvolver. Do outro você precisa vender. Se o cliente ele não é algo que ele almeja uma tecnologia revolucionária ou ele não almeja uma pesquisa e desenvolvimento absurda e ele está satisfeito com o que existe hoje, então você tem um desafio de mudar essa mentalidade. E é o que eu falo, no Brasil a única maneira da gente mudar essa mentalidade é mostrando o resultado financeiro. Números, né? Exatamente, não tem muito segredo. Então eu acredito que esses são os maiores desafios. No lado de investimento, a gente brigou pra caramba para conseguir um investimento 100% privado e a gente conseguiu, de brasileiros. Agora, para a próxima rodada, com certeza é investimento de fora, pelo ticket, por tudo. E na questão dos clientes, a gente vem tentando vencer isso aí, mostrando resultados aos poucos, com soluções de software no início, de inteligência artificial, e depois escalando isso para uma solução de hardware, e mesmo no hardware, escalando isso gradualmente. Então, essa é a maneira que eu acredito que você pode começar a inserir tecnologia na vida do cliente brasileiro, especialmente no agronegócio. Muito bacana. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua solução, como que funciona, e até mesmo para quem estiver assistindo e estiver interessado de entender um pouco mais sobre o serviço da Psyche. Tá, legal. Basicamente, nós temos duas verticais, uma de inteligência artificial e a outra de hardware, ou seja, robôs, rovers, drones, estações autônomas, enfim. Como eu falei, geralmente a gente sempre está começando pela parte da inteligência artificial. E dentro da inteligência artificial, nós conseguimos integrar isso com os hardwares que nós fabricamos. Mas qual é a grande questão? Isso leva tempo de desenvolvimento, entrega, integração. Então, o que é que nós começamos? A maioria dos clientes eles já tem dados. E esses dados eles estão muitas vezes em tabela de Excel, desorganizados e perdidos no espaço-tempo. Então, o que a gente faz é falar, cara, é o seguinte, você quer otimizar a tua frota, tu quer entender melhor a manutenção, tu quer otimizar o teu diesel, tu quer otimizar um processo dentro da tua indústria. O que você quer olhar, né? O que você quer olhar? Você tem dados para isso? Então, a gente integra esses dados na nossa base, que a gente chama de tooling, e ali a gente consegue entregar para o cliente algo sólido e que ele consiga entender com ação os dados que ele tem e começar a tomar ações baseadas nesses dados e começar a gerar resultado a partir dali. Então, é responder grandes perguntas que não poderiam ser respondidas sem inteligência artificial. E depois a gente começa a evoluir para uma conversa de pulverização, vamos fazer um drone de 80 litros aqui, depois subir para um de 200, depois subir para um de 400, vamos fazer um monitoramento contra incêndio, prevenção de incêndio aqui 24/7, vamos colocar um rover de amostra de solo, vamos colocar um rover para imageamento de erva daninha. Então, aí a gente vai começando a escalar tudo isso. A gente fez rovers para identificação de doenças, principalmente em grãos, um rover para fazer a amostragem do solo, entender como é que está aquele solo. A gente tem um drone de pulverização que é o Arpia, que é o maior drone agrícola do mundo. A gente está fazendo outro drone agora, que é um drone de entrada de 80 litros também. Uau, 80 litros. Para brigar pelo mesmo preço de um drone de 40, 50 litros. Uau. Então vai ser o mesmo preço. Com o dobro da capacidade. Com o dobro da capacidade, mais ou menos. Então, a gente vai estar ali, o objetivo é estar dentro de todos esses mercados que tem dentro do agro. E também a gente tem o projeto Aura, que é a famosa beluga que as pessoas geralmente conhecem, que é uma estação totalmente autônoma. Então, é uma estação onde você pode reabastecer, fazer comunicação, exatamente. E não precisa estar dentro dos outros pacotes da Psyche para você ter uma Aura, por exemplo. Que bacana, você consegue fazer módulos. Exatamente, ela é 100% modular e ela parece uma estação lunar. Que bacana. Assim, eu imagino que assim, nos últimos anos esse setor teve um boom aí com a inteligência artificial. Mas o que você enxerga como tendências aí para os próximos 5, 10 anos?
De inteligência artificial ou em qualquer dentro do setor space? No setor aeroespacial focado para o agro. Tá, eu vou dar minha opinião no setor aeroespacial, no agro e na inteligência artificial. Bacana. Aeroespacial, exploração de recursos do espaço e o meu objetivo é que a Psyche esteja envolvida nisso. Que bacana. assim, Você é um Elon Musk brasileiro. Mais ou menos. Quem tiver, você vai ter que estar envolvido nessa nova exploração, nesse novo passo, e ali você vai estar criando a primeira economia de commodity espacial da história. Então, assim, na minha opinião, quem fizer isso primeiro vai ditar as regras dos próximos 500 anos, 400 anos, na minha opinião. É como se fosse o petróleo. O petróleo a gente tem 150, 160 anos e eles vão ditar a regra nos próximos 100 anos também. Então, eu acho que é o próximo petróleo, vamos dizer assim. Dentro do agronegócio, sem sombra de dúvidas, vai ter que ter algo envolvido com robótica e inteligência artificial. Então, manipulação de semente, defensivo, solo, qualquer coisa que a gente consiga manipular geneticamente e controlar através de seja biológicos ou seja de alguns produtos que vão prevenir aquilo e tentar blindar o solo. Então, se uma semente ela pode produzir 200 sacas por hectare, o que é que a gente pode fazer para que essas 200 sacas por hectare possam ser alcançadas ou um número próximo disso? Então, na minha opinião, na agricultura vai ser isso. Tem que ter redução de custo, vai ter redução de engenharia reversa, né? Exatamente. Eu acredito que vai estar muito focado para isso. Então, uma robotização do campo, uma integração de toda essa robotização dentro do campo e tentar otimizar também essa blindagem da lavoura. Eu acho que esse é o próximo passo no agronegócio. E para o agro brasileiro, dar o passo da industrialização e da verticalização. Então, ao invés de eu vender milho, eu vou fazer uma usina de milho. Ao invés de eu vender soja, eu vou criar uma indústria de algum subproduto da soja. Então, na minha opinião, no Brasil, a gente vai estar muito, muito voltado para isso. Na parte de tecnologia, industrialização e verticalização. Se a gente for falar de inteligência artificial, eu acredito que não vale a pena a gente competir com LLM, por exemplo, que são os modelos de large scale, né? E a grande questão é que eu acredito que o Brasil tem muito espaço para isso, é onde a gente vai treinar modelos específicos. Então, criar inteligências artificiais específicas, que é o caso do Turing, que é onde a gente está utilizando modelos open source, justamente treinando eles e fomentando ele com dados específicos e fazendo algo muito mais, vamos dizer, confinado. Um aprendizado, uma especialidade muito mais confinada. Eu acredito que esse é o próximo grande passo da inteligência artificial e a inteligência artificial geral também, que todo mundo fala. Mas eu acho que o mundo está crescendo muito, verticalizando para isso, para pegar todas essas LLMs, porque não compensa. Se eu e você, a gente tiver $1 bilhão e a gente quiser fazer um LLM, a gente já está em desvantagem. Sem dúvida. Se eu quiser contratar os engenheiros e levar um mês para contratar os engenheiros, é o tempo de um lançamento de um novo modelo. Então, eu acho que a gente treinar inteligências artificiais para o nosso dia a dia, para qualquer coisa que exista e começar a integrar voz, integrar base de dados, integrar plataformas, em tudo isso, eu acho que esse é o grande suprassumo. E no aeroespacial, na minha opinião, o próximo pulo é a exploração espacial, não tenho dúvida. Eu acho que a exploração aeroespacial vai estar muito ligado a alternativas à energia, né? Porque acho que é uma das grandes dores para poder crescer aqui. Imagina o seguinte, só puxando um gancho para você imaginar. Imagina se a gente pudesse fazer esse suporte de ouro. Assim, e aguentar muito mais, qualidade, resistência. Pelo mesmo preço. Imagina a qualidade dos produtos, a qualidade de tudo que pode mudar a gente como humanidade se o preço do ouro cair drasticamente e a gente conseguir inserir isso na sociedade de uma maneira muito mais pulverizada. Sem dúvida. E o quanto que você enxerga o Brasil no protagonismo desses setores? Eu acho que o Brasil, na questão de protagonismo, vai estar muito ligado à mão de obra. Os engenheiros brasileiros, eles são reconhecidos ao redor do mundo. Então, seja inteligência artificial, seja no setor aeroespacial, isso eles já são reconhecidos, eu acho que vão ser reconhecidos cada vez mais.
Na questão de empresas e infraestrutura no Brasil, eu acho que a gente vai ficar para trás nisso aí. Eu não acho que a gente vai estar liderando da mesma maneira que a gente não lidera hoje. Mas é o nosso papel como empreendedores e principalmente brasileiros de lutar para mudar tudo isso e ficar especialistas nessas questões que eu acabei de comentar. Então, eu acredito que para a exploração espacial a gente tem um gap muito grande aberto no Brasil. Para a inteligência artificial, eu acho que a gente precisa criar agentes especializados. Não ficar dependendo só. Exatamente. E na parte do agro, a gente já domina e eu acho que é só uma questão de otimizar e crescer e ser mais eficiente do que nós já somos hoje. Bacana. E assim, essa questão que você comentou, acho bem pertinente, porque que a China correu atrás. Estava atrás na corrida e lançou o DeepSeek, né? E aí tá o mundo todo hoje testando, experimentando. Eu acho que isso que é o bacana, a gente sempre tentar ver como que a inteligência artificial pode aumentar a eficiência, a produtividade, qualidade. E na questão de análise de dados é muito rápido, é praticamente instantâneo, né? Sim. Do que você colocar ali matemáticos para ficar vendo isso. Acho que é um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma. Sim. E eu queria entender, assim, num setor tão técnico quanto o seu, tão difícil de adentrar, quais são as ações de marketing que você considera mais eficazes para a aquisição de novos clientes? No nosso caso, da Psyche, com o nosso agro como o nosso primeiro foco inicial, é uma questão de evento. Assim, o que mais converte, o que mais acerta são eventos voltados do setor onde eu tenho espaço para palestrar, outras pessoas da Psyche têm espaço para palestrar, e ali você fazer algo mais segmentado, né, que é uma venda B2B. Uhum. Então, eu acredito que é isso, mesmo a gente tendo uma cobertura de mídia bem forte. Então, para quem não conhece a Psyche, se pesquisar Psyche no Google, por exemplo, vai ver que a gente está nas mídias mainstream no Brasil, em alguns lugares do mundo também. Então, eu acredito que para a gente, como empresa de tecnologia, para você ser chancelado e você ter um carimbo, acho que é legal você estar nos veículos mainstream, você estar em evento e rede social. LinkedIn, Instagram, bomba bastante lá, a gente tem milhões de visualizações. Aliás, é bem legal as suas redes sociais. Eu dei uma olhada no LinkedIn, achei bem bacana. Inclusive, eu vi um vídeo seu ali, achei bem legal. E, assim, nessa relação com investidores, como que vocês fazem para demonstrar valor, assim? Isso aí é uma questão de você setar os passos e você ir entregando esses passos ao longo do tempo, né? Então, o que o investidor ele quer ver no final do dia resultado, mas ele quer ver progresso. Uhum. Então, você pega um dinheiro e você tem que gerar algum progresso a partir dali, em questão de maturidade de empresa, maturidade de projeto, entrega de resultado e o resultado financeiro no final do dia, né? Sem dúvida. E acho que o grande lance é isso, principalmente o quão que avançou o projeto, cases, né? Acho que eu estava comentando que até pela empresa ser bem recente, né? E também é um pouco sensível você poder compartilhar dados dos seus clientes, mas eu achei bem legal o que você comentou, que tem comparado a avião, é 80% mais produtivo, né? Você pode citar esses números que Sim. você trouxe para mim? O drone ele é 20% mais eficiente em questão de aplicação do que o trator, ele é 80% a mais do que o avião. Em questão de tempo, ele consegue fazer um pouco mais do que o trator e ele faz uns 20%, 30% a menos se você comparar um drone e um avião da Psyche. Então, a grande questão é, você diminui o tempo, mas você aumenta a escala. Então, um avião pode custar 3 e pouco milhões e custa 40, 50 reais para aplicar, a gente é a metade. Então, no final do dia, você consegue ter 80% a mais eficiência pelo mesmo preço que você estaria gastando ali com um avião, né? Muito interessante. Eu acho que isso por si só já torna o seu produto muito atrativo ao ouvido do produtor, né? Sim. E deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou sobre as redes sociais de vocês. Que tipo de conteúdo geralmente os clientes gostam mais de ver, que você sente que tem mais engajamento? Do nosso caso é drone voando. Drone tá voando, o pessoal curte bastante. A gente tenta fazer uma publicação contando um pouco da história, falando um pouco da cultura, da marca, porque a Psyche é desse jeito, quem é que está envolvido na Psyche, quem são as pessoas chaves, e mostrar o dia a dia, mostrar um vídeo no campo, mostrar os testes. Tem um vídeo que, se não me engano, tem 500 mil de visualizações, que foi quando a gente conseguiu fazer o primeiro voo, que é onde eu mostro, nós perdemos 80 drones para fazer o primeiro voo. Uau!
Era um drone capotando por dia. E ali, nesse vídeo, tem mostrando, né, em preto e branco os drones capotando, enfim. E aí mostra no final o voo com sucesso. Então, assim... Imagina a alegria que quando você conseguiu ter esse sucesso. Né? Foi bem absurdo. Foi bem absurdo. A gente comemorou pra caramba. O pessoal não tem ideia do quão é difícil. Até hoje, assim, quando a gente vê voar, você clica o botão e ele voa autônomo, você fala, cara, parece muito fácil. Mas para chegar até ali, né? É bem difícil. Que bacana. Eu queria abrir aqui para você fazer alguma consideração, mandar algum recado, especialmente para quem deseja conhecer um pouco mais, ou mandar o currículo para vocês, ou chamar vocês para uma reunião. Legal. A gente está em São José dos Campos e Campinas, né? Assim, estado de São Paulo facilita bastante a comunicação também. Para quem quiser trabalhar na Psyche, pode mandar o currículo, eu acho que é o e-mail rh@psycheaerospace.com, então contato@psycheaerospace.com. No site encontra. No site encontra. O que a gente está focado agora é em fazer essas demonstrações para os clientes, né? E a gente está totalmente aberto a desenvolver novas tecnologias, novas parcerias. Então, quem quiser pode entrar em contato lá no site. E siga o LinkedIn da Psyche, Psyche Aerospace. Se alguém quiser entrar em contato comigo pessoalmente, pode me encontrar lá no LinkedIn, Gabriel Leal, no LinkedIn também. E eu acho que é isso. Se alguém quiser aí ser cliente da Psyche, testar soluções e estar junto com a gente nessa revolução tecnológica, tamo junto. E o que é mais bacana, o Gabriel estava comentando que para atender os clientes, ele mesmo vai pessoalmente para entender as dores e desafios, né? Isso mostra a importância que ele dá para o cliente, a atenção ali do próprio CEO está envolvido ali na operação. Isso também achei uma coisa bem disruptiva. Isso mostra o quanto que você está à frente não só da empresa, mas envolvido com a causa, né? Isso que eu acho que é mais legal. E eu queria agradecer o seu tempo, imagino o quanto que deve ser corrido, você ter vindo até aqui, participar desse podcast, foi bem legal conseguir absorver e ter algumas ideias aqui para o nosso negócio também. Legal, obrigado. Eu que agradeço pelo convite e sempre que precisar, estamos aí. Valeu. E você que está chegando aqui, conhecendo a Beats pela primeira vez, curta esse vídeo, siga o nosso canal, se inscreva aí para conseguir acompanhar os próximos convidados. Muito obrigado. Valeu.